Hoje é o capítulo 4, o tema Funções do cérebro e do coração na educação. Boa noite, Regina, boa noite. Essa parte do livro, a parte E, ela fala sobre a educação do coração e do caráter. Já estudamos os dois primeiros, né? Já estudamos. Deixa eu ver aqui. Já estudamos. E1, a disciplina moral. E2, a educação dos sentimentos. O E3, a arte de educar o caráter. Hoje faremos a 4, temos as duas lições dentro dessa parte, 2 capítulos, que serão, então, no futuro, educando o coração e a influência dos meios de comunicação. Então, eu vou fazer a leitura do Evangelho. O capítulo que eu abri é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 14, que fala sobre a caridade para com os criminosos. É uma mensagem de Elizabeth de França, recebida em Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda. Tereis necessidades de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos de Deus pureza? Graças a Deus, Jesus amigo, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para o estudo, Senhor. O estudo doutrinário espírita, estudamos pedagogia espírita na noite de hoje e te pedimos, Mestre, abençoa a nossa reunião, abençoa os corações presentes, encarnados e desencarnados, ajuda-nos, Mestre, desenvolvimento do tema, facilita em nós, Senhor, o entendimento, não só do assunto, Senhor, mas entre nós, para que a noite nos seja, Senhor, realmente de aprendizado para todos nós, espíritos imortais. Que tenhamos assim, Senhor, que tenhamos então, Senhor, a oportunidade, Senhor, da vivência espírita, da vivência com o Teu amor, da vivência com os benfeitores espirituais, e que assim também, Senhor, consigamos aprender e entender, Senhor, todo o material que temos para o estudo da noite de hoje. Seja assim, Jesus, em Teu nome, seja o nome de Caibachu, Teu santo nome da espiritualidade, benfeitora e amiga, diretora dessa sala, desse estudo, em nome dos nossos benfeitores espirituais, mas, sobretudo, Senhor, que seja em nome de Deus, é que te pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Bom, então, vamos retomar então o assunto, funções do cérebro e do coração na educação. A gente hoje vai ver a importância do amor, né? Como sempre, a importância do amor na educação desses corações queridos que ainda estão em corpos jovens. E vamos ver também, mais uma vez, a importância dos pais como educadores primordiais desses jovens.
E esse capítulo começa com uma citação de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, item 1. Pois bem, a ciência infla de orgulho, ao passo que a caridade edifica. Então, caridade, amor e movimento. Então, vamos começar. E o capítulo inicia com a seguinte colocação, então, do Walter. O ser humano possui duas fontes de produção da energia espiritual, o cérebro e o coração. Esses dois fulcros transcendentais do espírito, obedecendo às leis universais de evolução, deverão desenvolver-se, aperfeiçoar-se e purificar-se, até alcançar o grau de angelitude. No versículo acima transcrito, dirigido ao grupo cristão de Corinto, o apóstolo Paulo adverte para o perigo da cultura científica, filosófica e religiosa, sem os alicerces do amor no coração, pois permanecerá no estado infeliz de orgulho, manifestando vaidade, arrogância, exigência, crítica e presunção. Estes sintomas doentios não estão sediados no cérebro, sim no coração. Com orgulho no coração, embora tendo a inteligência enriquecida de conhecimentos doutrinários e filosóficos, não conseguiremos em verdade educar alguém para o amor de Deus. Só um instantinho, meus irmãos, que eu tenho que responder uma coisa da Virgínia aqui. Então, o que o Walter lembra aqui para nós, né, é a importância do amor. Quando ele coloca aqui, né, a citação de Paulo, ele lembra o que para nós? Aquilo que nós estamos, né, repetindo sempre, que é privilegiando a instrução acadêmica, a ciência, né, privilegiando a questão do... Gente, eu sei que eu trabalhei aqui essa parte, né, ainda me lembro que eu falei sobre isso, né? Atulhamos as crianças, né, de um monte de informação, aula disso, aula daquilo, e vem a língua, né? Isso aí é importante, em alguns casos é sim, mas não é o mais importante. É para isso que estamos aqui. Estamos aqui para trabalhar o lado da conquista moral, o lado do desenvolvimento do sentimento maior, que é o amor. Então, esse capítulo aqui, vai falar muito disso para nós. Tá? Enfim, então, quando ele fala da questão dos dois centros de força, né, o cérebro e o coração. O coração como a casa, né, do sentimento maior. E lembra para nós, né, do orgulho. Porque pelo motivo do ainda estarmos ainda aqui nesse momento, a situação que nos encontramos no nosso orbe, né, é porque nós ainda temos essa grande dificuldade que é o orgulho e o seu fim, que é o egoísmo. Então, vaidade, arrogância, exigência, crítica e presunção nada mais são do que exteriorizações do orgulho. Vamos caminhar. A amar antes de ensinar. É o subitem agora. Podemos continuar? Eu vou resumindo, né, porque a gente perdeu quase 15 minutos para eu cair, né, caiu a minha conexão. Então vamos lá. Amar antes de ensinar. As ciências pedagógicas nas escolas do mundo ainda estão mais preocupadas com a educação da inteligência do que com a educação do sentimento. O Evangelho de Jesus, sem o código divino, só um instantinho. Sem o código divino de sabedoria e amor é primordial. Desculpa, o Evangelho de Jesus, sendo o código divino de sabedoria e amor, é primordial para a educação do sentimento e do caráter. Não basta ensinar os princípios da doutrina espírita com aulas doutrinárias primorosas, pois é preciso, por parte de quem ensina, que
coração participe ativa e profundamente com o amor espiritualizado. Com os valores do coração, ensinamos a ciência do amor, ao passo que exclusivamente com os recursos do cérebro, muito podemos verbalizar e teorizar o ensino, mas não sabemos como praticar e viver o amor. Que o nosso coração não permaneça anestesiado e endurecido ante as dificuldades do próximo e busquemos amar com todas as forças da alma. Ensinar a doutrina esperando a resposta da inteligência do aprendiz e evangelizando do aluno ou do filho não é tudo para a educação, pois necessitará muito mais da própria renovação de quem se propõe educar alguém. Meditemos nas palavras do Espírito André Luiz na obra Dicionário da Alma, enaltecendo a necessidade de testemunharmos o amor antes de procurar ensinar alguém, diz André para nós, nesse livro Dicionário da Alma. Busquemos ser antes de aparentar e fazer antes de distinguir. Esse capítulo aqui, vou dar uma paradinha. O Walter vai falar muito isso para nós, da questão, lembrar da questão do exemplo, da questão da necessidade que nós adultos temos de estarmos evangelizados. Porque a criança, né, entra, vamos dizer assim, numa crise, porque na casa espírita, né, estamos aqui no estudo nosso estudo espírita, estamos trabalhando aqui, falando da paz espíritas, né, e nos autoeducando, graças a Deus, participando desse estudo. Né. O que acontece? A criança vai e tem lá as informações, a instrução, os evangelizadores que estão ali amorosamente, né? E quando chega em casa, a vivência que ela tem não é de um lar espírita. Então, fica essa dicotomia, nessa divisão, por isso a necessidade que nós adultos temos de estarmos evangelizados também. Né? E quando vamos à casa espírita, vamos para sermos evangelizados. Vamos lá, assistimos palestras, temos nossas tarefas, temos os estudos, estudamos aqui na internet também. Tudo isso para quê? Para trabalhar em nós, né, esse degrau a degrau, a evangelização, o Evangelho de Jesus, o mestre do amor. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu, quando falo de amor, eu gosto muito de ver um livro de Leon Denis chamado Primeira do Seio, do Destino. Quando entra na terceira parte, que fala das potências da alma, está lá o amor. Então, o amor é uma potência da alma. Todos nós temos esse germe a desenvolver. Né? Potências da alma. Vamos lembrar: vontade, consciência, livre-arbítrio, pensamento, a dor, disciplina do pensamento e a reforma do caráter e o amor. Não vou ler ele todo, não. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo. E o que Leon Denis fala para nós quando ele estuda o amor, eu peguei algumas coisas. Né? Por exemplo, eu achei muito interessante que ele fala assim: todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. São 3. Querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Então, querer é que nos faz desenvolver a vontade e nos ensina a dirigir a vontade. Saber, a terceira, tá? O terceiro poder da alma. Saber porque sem um estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar os elementos a quem aspiram governar. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhe os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir,
mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. A vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. O dever de toda alma viril é tomar parte no combate, trazer-lhe todos os seus impulsos, todos os seus meios de ação, lutar pelos outros, por todos aqueles que se agitam ainda na via escura. Olha que coisa linda que a Eugênia falou para nós. Tem a ver com o nosso estudo de hoje. Então, a gente precisa trabalhar em nós essa potência, porque com essa potência a gente vai cumprir aquelas duas leis só que Jesus deixou para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É que vai nos fazer, né, lutar pelos outros, vai nos fazer, né, vai nos permitir, nos dar todo o embasamento de educadores. Não adianta falar, né? Não adianta instruir, ficar falando, né? Só repassando conhecimento se a gente não ama. Porque o amor, olha aqui onde ele fala para nós, ilumina e fecunda o quê? O conhecimento. Então, a educação da inteligência, ela é iluminada e fecundada pela educação do sentimento, do amor. Tá bom? Depois eu falei mais um trechinho aqui pra gente do amor. Mas vamos continuar. Então, ó, o subitem seguinte é a educação com Jesus, com o mestre do amor. E volta vai trazer para nós, ó. Com as verdades expostas pelos lábios, podemos intelectualizar alguém ou muitos, mas não educar o caráter. Se esperamos a colheita imediata de nosso plantio teórico, mas não demonstramos na convivência a prática genuína do amor fraternal, não passaremos de insensatos que recomendam receitas maravilhosas para todos, mas não as desenvolvemos em nosso próprio mundo íntimo. Não basta aparentar a fé que conhece. Ensina e divulga. É indispensável ter-se o Cristo na consciência, no coração, nos atos e na convivência com os evangelizandos e os filhos. O sábio evangelizador Emmanuel faz comparação entre o serviço da inteligência e do coração. Diz Emmanuel: o coração que compreende e ajuda supera em grandeza a inteligência que estuda e ensina. Vou ler de novo, hein? O coração que compreende e ajuda, um coração amoroso, supera em grandeza a inteligência que estuda e ensina. Continua Walter. Tá, nesse livro também está Dicionário da Alma, essa citação. Para os serviços de educação com Jesus, fala o Walter, não basta uma inteligência que estuda a doutrina espírita. Adquire a fé raciocinada e ensina apresentando entusiasmo, emoção, didática e técnicas pedagógicas. É imprescindível o amor compreendido, sentido e vivido com as melhores energias do coração. Nossa capacidade de amar deverá crescer sempre nas manifestações de nosso coração. Amor que assiste o corpo doente e ampara o coração sofredor e desorientado. Amor que esclarece a inteligência e planta a alegria e simpatia no mundo dos sentimentos, seja evangelizando, alunos ou filhos, com desprendimento, desinteresse, sem críticas, impaciência ou exigências. Isso é o amor. A gente entra num comportamento, né, enquanto instrutor, enquanto educador, enquanto pai, de imprimir nas crianças, né, aquilo que entendemos que é importante enquanto instrução. Mas, na verdade, né, essa nossa capacidade de amar é que vai impactar muito mais nas crianças. Então, lembrar sempre disso, né? Amor, fazer as tarefas com amor. A gente ouve muito, né? Até eu ouvi há umas 3 semanas mais ou menos, o Marlon fez uma palestra lá no centro. Foi o Marlon, não, foi Deusa que falou isso. Foi uns 2 sábados ou 3 atrás. Que ela foi assistir uma palestra uma vez, estava lá o palestrante falando muito bem e tudo, e a pessoa do lado dela fez um comentário, né? Mais ou menos o teor foi esse, né? Até parece, quem vê ele falando, até parece que ele faz isso. Era a esposa do palestrante.
ao lado dela, fez esse comentário. Ela não disse onde foi, não falou quem era, não interessa. Interessa a gente refletir nisso, que é o que a gente está lendo aqui agora. Não basta, né, uma inteligência que estuda a doutrina, adquire a fé, que fez entusiasmo, né, é imprescindível o amor compreendido, sentido e vivido com as melhores energias do coração. Na verdade, o palestrante, quando está ali, trabalhando as nossas ideias, ele está fazendo um papel de evangelizador. Porque o que é na casa espírita do quê? É a casa de Jesus. O planejamento de Jesus, que essas casas existem para que nós, humanidade, sejamos evangelizados com a pedagogia do Mestre Jesus. Vamos lá? Que é o item seguinte, a pedagogia do Evangelho. Podemos seguir? Então vamos. Vocês estão muito quietos. Estão me ouvindo? Julinha está me ouvindo? Rômulo, Virgínia, Ancila, Claucleu, Maninha. Vamos lá? Som ok? Tá. Para os pais espíritas, fala o Valdo, orientando os filhos e os evangelizadores espíritas instruindo os pequeninos, produzirem maiores frutos de educação, é necessário que as palavras sejam envolvidas pelo próprio coração, que compreende, ajuda e ama cada criança na posição espiritual em que esta se encontra. O coração evangelizado na educação com Jesus é ação permanente no bem de todos. O educador verdadeiro esclarece com êxito a inteligência que ignora, contudo, ilumina muito mais a alma do educando com a bondade, a indulgência, o carinho, a simpatia, a gentileza. Educar com Jesus é para aqueles servidores que colocam um pingo de verdade no mito de amor. Vamos dar uma paradinha aqui. Perceberam o que ele está dizendo para nós? É claro que a instrução é passada, mas é com amor. Porque o educador verdadeiro esclarece com êxito a inteligência que ignora, desconhece, mas ilumina muito mais a alma do educando, com bondade, indulgência, carinho, simpatia e gentileza. Tudo isso é realização de amor. Tá? Continua então, Val. A pedagogia do Evangelho de Jesus vai muitíssimo além da instrução pura e simples, com todos os recursos pedagógicos aplicados. Educar a personalidade infantil não é somente instruir a inteligência com doutrina e evangelho. Não está falando aqui de instrução com conhecimento da ciência do mundo, não. Tá? Está falando aqui, né, de evangelho e doutrina espírita, hein? Então, não é só fazer isso. Instruir a inteligência com doutrina e evangelho. E do mundo dos sentimentos, emoções e hábitos da criança. Quem vai cuidar? Quem vai orientar? Quem vai corrigir? Os sentimentos, emoções e os hábitos da criança. Precisamos plantar amor na imensa sala de aula da vida para conquistar corações, como nos diz o Espírito Modesto Lacerda. Não somos amados pelo que ensinamos com a boca, mas sim pelo que realizamos com o coração. Não é lindo isso? Nós é que estamos aqui agora, quando a gente começa a pensar, lembrar da nossa infância, da nossa adolescência, né? De quem que a gente lembra mais? De quem nos deu mais amor. Não é não? Quando a gente lembra com carinho, né? Com aquele afeto gostoso, com bondade, a gente lembra de quem foi bondoso conosco. Lembramos? A gente lembra com bondade de quem foi bondoso conosco. Então, continua o Walter. Para que a educação produza frutos positivos de renovação de sentimento e do caráter, é indispensável trabalhar a educação com caridade genuína, como afirma Emmanuel. Estender o coração pelas mãos, oferecer, né, amor, vale mais que estender as ideias através da boca. Assim, continuemos cultivando os nossos canteiros de flores da caridade, porque a caridade é a chave da casa de Deus. Olha que lindo, hein?
Educar com amor somente será possível se o nosso coração cultivar as virtudes do Evangelho. Temos ainda 3 subitens, tá? Que é ensinar sem amar, ensinar e sentir com Jesus e o poder do amor. Mas eu vou voltar aqui no Problema do Centro e Destino para ler mais um parágrafo. Tá? Ele fala assim, quer ver? Eu parei naquela frase que fala, lembra? O dever de toda alma viril é tomar parte no combate, trazer-lhe todos os seus impulsos, todos os seus meios de ação, lutar pelos outros, por todos aqueles que se agitam ainda na visco. Continua então Leon Denis. O uso mais nobre que se pode fazer das faculdades é trabalhar por engrandecer, desenvolver no sentido do bem e do belo a civilização, a sociedade humana que tem as suas chagas e dificuldades, sem dúvida, mas que é rica de esperança e magníficas promessas. Essas promessas transformar-se-ão em realidades vivaz no dia que a humanidade tiver aprendido a comungar pelo pensamento e pelo coração com o foco de amor, que é o esplendor de Deus. Olha, o amor é o esplendor de Deus. Amemos, pois, com todo o poder do nosso coração. Amemos até o sacrifício, como Joana d'Arc amou a França, como Cristo amou a humanidade, e todos aqueles que nos rodeiam receberão nossa influência, sentir-se-ão nascer para a nova vida. Então, olha que coisa interessante. Vamos praticar, vamos sentir, vamos distribuir, né? Distribuir esse sentimento. Nós já temos o embrião disso, tá, gente? A gente não conquistou ainda o amor em toda a sua plenitude, mas nós já temos. Vê como uma coisa difícil para nós tocar nessa tarefa árdua que todos nós temos, que é conquistar, né? Trabalhar esse sentimento maior. Né? Que acabou, toda hora eu estou caindo. Então, vamos lá. Como fala Leon Denis para nós, né? Todos aqueles que nos rodeiam, vamos amar. Todos que nos rodeiam receberão nossa influência, sentir-se-ão nascer para a nova vida. Que esse tema, essa lição de hoje, fala sobre isso, né? Essa importância de colocar o amor na tarefa. E a lição não fala sobre o estudo acadêmico. A lição fala sobre a evangelização, sobre o estudo doutrinário espírita, e que nós, que somos instrutores, os pais espíritas também, os evangelizadores, temos obrigação, a necessidade é nossa, mas também na tarefa, né, nós temos que colocar com amor. Eu sou instrutora na Casa Espírita, então o estudo de hoje me fez refletir muito sobre isso, porque a gente precisa, aqui também, em tudo aquilo que fazemos, e não é só, né, no estudo doutrinário, a gente tem que trabalhar essa questão, né, no estudo doutrinário e levar isso para todas as ações da nossa vida. Né? Porque com a conquista do amor, nós estamos progredindo, né, em rumo à perfeição. E para ler mais um pedacinho de Leon Denis, ele fala assim: o próprio sacrifício também tem suas alegrias. Feito com amor, transforma as lágrimas em sorrisos, faz nascer em nós alegrias desconhecidas do egoísta e do mal. Para aquele que sabe amar, as coisas mais vulgares são de interesse. Tudo parece iluminar-se. 1000 sensações novas despertam nele. São necessários a sabedoria e a ciência, longos esforços, lenta e penosa ascensão para conduzir nas altas regiões do pensamento. O amor e o sacrifício lá chegam de um só pulo, com um bater de asa. Na sua impulsão, olha só, o amor e o sacrifício, então, na sua impulsão, nesse pulo, conquista paciência, coragem, benevolência, todas as virtudes fortes e suaves. O amor depura a inteligência. Põe a largo o coração e é pela soma de amor acumulada em nós
que podemos avaliar o caminho que temos andado para Deus. Com certeza, Virgínia coloca aqui, dizer não ao filho também é demonstração de amor. Com certeza, dizer sim sempre ao filho não é demonstração de amor. Tá? Que não educa. Então, olha só, vamos lá. Ensinar e sentir com Jesus. Com o Espiritismo evangélico, diz Walter para nós, aprendemos a ver o Espírito eterno no corpo passageiro do educando, o coração como força superior ao cérebro, o amor acima do raciocínio e os atos de amor puro, muito acima das ideias e das palavras de sabedoria. Porque é na doutrina espírita que a gente aprende isso, né, de ver na criança, no bebê, o espírito imortal. Olhar no olho da criança e falar, irradiar amor para aquele irmão que está ali. Então, continuando aqui o Walter. Quanto à ciência de ensinar melhora a inteligência e o coração do aprendiz, vejamos o que nos ensina o Divino Mestre Jesus em seus esclarecimentos profundos ao apóstolo Tomé, na maravilhosa obra Boa Nova, muito úteis aos pais espíritas e evangelizadores da criança. Então diz o mestre para nós, lá em Boa Nova, a nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na unidade no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. E a gente gosta logo de dizer assim, né? Eu sei isso, eu sou isso, eu estou assim, estou assado, conquistei isso, conquistei aquilo. Né? A gente já entra, né, se identificando com as colocações do mundo. Continua o Walter, então. Não é somente pregando, dando aulas primorosas de doutrina que vamos esclarecer o espírito sofredor, mas também amando, confraternizando, ajudando, compreendendo, aceitando, suportando, convivendo e, sobretudo, sabendo sofrer ao lado dos fracos e ignorantes, obsidiados e rebeldes, viciados e descrentes, amando-os apesar de todas as dificuldades morais e espirituais. O êxito na educação da criança e do jovem com Jesus é a verdadeira prática do amor. E não simplesmente o amor à teoria da verdade. É a prática do amor. E não foi isso que Leon Denis falou para nós? Quando ele fala para nós assim, que quando a gente, só para lembrar, a vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. O dever de toda alma viril é tomar parte no combate, trazer-lhe todos os seus impulsos, todos os seus meios, lutar pelos outros, com todos aqueles que se agitam ainda na vida. E onde ele fala aqui para nós, né, é que o Walter também coloca aqui para nós. Que é amar, confraternizar, ajudar, compreender, aceitar, suportando, convivendo e, sobretudo, sofrendo aos lados dos fracos, ignorantes, obsidiados, rebeldes, viciados e descrentes, amando-os apesar de todas as dificuldades morais e espirituais. É porque é ver no outro o irmão. Isso aqui é ver no outro o irmão. É ver no outro, né, o Filho de Deus, assim como nós, que está em dificuldades, está na retaguarda, ainda está se agitando na via escura, como fala Leon Denis, mas vai chegar como nós à perfeição. E vamos então, para finalizar, o poder do amor, que é o que fecha esse capítulo. Tá? As ideias, fala o Walter, modificam os nossos atos, mas somente quando nos propusermos realmente praticar o bem, a fraternidade e a caridade legítima, renovaremos o nosso destino e também do próximo. Ajudemos a criança, evangelizando o filho ou o aluno na renovação do seu destino, amando sem desânimo, enfrentando com coragem todos os problemas e dificuldades. Somente o amor é bastante forte para suportar e vencer todos os embaraços, cumprindo com paciência e humildade os seus deveres de ensinar, amar e educar. O divino educador das almas nos disserta como converter uma alma para a verdade na belíssima obra Boa Nova.
Diz então Jesus: só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Continua o Val. Se o educador espírita desprezar o amor de Jesus no trato com a criança e o jovem, não passará de simples professor do mundo, que não tem compromisso com o Espírito eterno. Na educação espírita, para a melhoria moral da humanidade, é necessário ensinar com a verdade, falar com a paciência, compreender cada pessoa em seu degrau evolutivo, trabalhar com a luz da esperança, amar sem distinção e servir com abnegação, levantando corações para o bem eterno, sem precipitações ou exigências de qualquer natureza. Então, é isso que temos que fazer. Temos que trabalhar sim, mas trabalhar com o amor de Jesus. Precisamos nós, instrutores, pais, educadores, evangelizadores, estejamos na condição direta de educando a criança, ou como avós, como os tios, padrinhos, enfim, já em que situação estamos. Sempre buscar colocar o amor na frente, porque aí nós vamos conseguir. Com certeza. É difícil? Claro que sim. Esses corações queridos que estão aqui em Corpos Jovens, assim como nós, têm muita dificuldade, têm muito que trabalhar para vencer essas duas paixões que estão situadas no coração, o Walter coloca para nós, né, que é o orgulho e o egoísmo. Mas todos nós estamos no mesmo barco. Mas nós que já estamos no estudo doutrinário espírita, no estudo da pedagogia do Mestre Jesus, já aprendemos e já entendemos que necessitamos colocar o amor na frente. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Então a Sila quer fazer a prece? Participaram do estudo. Nosso estudo é interativo, é participativo, meus irmãos. Virgínia vai subir então. Passando para você. Beijos, crianças. Beijos. Oi, pessoal. Tá tudo ok com vocês? Boa noite mais uma vez, né? Oi, Akanda. Doida pra te dar um abraço, amiga, na Mana também. Tá chegando o dia de nós nos revermos. Boa noite, Ancila. Boa noite, Rômulo. Que bom ter vocês em nossa sala, né? Pois é, mana. Esse modelo eu não achei. Desculpa aí o atrapalho, tá certo? Depois eu falo com você. Gente, continuando nesse clima de paz, nessa sintonização maravilhosa. Para variar, eu sou atrapalhada, né, mana? Então, para que a gente aproveite o clima do estudo, que foi maravilhoso, e as palavras, né, de Akanda sobre a educação. Educar não é fácil, é um processo lento, mas e constante, né? A educação é um processo constante, não é uma ciência exata que, com respostas rápidas, alcancemos os objetivos. Nada disso. À medida que a gente vai educando, a gente vai aprendendo. Exato, Alcântara. Se nós colocarmos amor em tudo que a gente faz, a gente tem um retorno maravilhoso. E educação é isso, é uma troca de experiências, é uma orientação, é a prática do amor,
vivido, né, o amor realmente fraterno, amigo, sem fronteiras, que a gente não só realiza com os filhos, mas em todos os momentos da nossa vida devemos estar prontos para uma nova educação que nos aparece com as oportunidades. Então vamos fazer a nossa prece, elevar o pensamento ao Mestre Jesus e dizer assim: querido Mestre e amigo, nós queremos te agradecer por todos os aprendizados que tivemos na noite de hoje, pelos teus ensinamentos tão bem repassados para nós, esse estudo que foi tão maravilhoso, mesmo com todo atraso, né, de todos nós, mas ele foi realizado com muito amor, com muita sabedoria. E assim, Mestre amado, depois de tantas bênçãos esta noite e este dia, agradecidos por Ti, por tudo, rogamos a Ti bênçãos de paz, de amor, de luz, de ajuda, de acordo com as nossas necessidades, para todos que estão presentes nesta sala, para todos os lares, de todos os amigos que estão presentes nesta sala, nossos amigos frequentadores, os que estão nos visitando, e todos os lares daqueles que estão passando pela nossa tela mental, que todos, Mestre amado, encarnados e desencarnados, possam ser alcançados pelo Teu amor, através dos irmãos, amigos, espiritualidade maior, irmãos socorristas. E em Teu nome, Jesus. Em nome de Deus, o nosso Pai Celestial, em nome da espiritualidade amiga que realiza este trabalho, em nome do nosso irmão Caibar Chútil, nós te pedimos permissão para dar por finalizado o nosso estudo interativo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.